Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Professor Arley Souza falando. Vamos continuar o nosso estudo sobre o processo civil, um aprendizado aí sobre todas as matérias que vão cair na prova de vocês por meio de questões, certo? E, claro, aprendendo essas questões e complementando o estudo com a nossa apostila, em que todos os pontos são tratados de forma mais pormenorizada. Nós usamos esse formato em virtude do fato de que temos pouco tempo para nos dedicar profundamente ao tema de processo civil, porque nós vislumbramos aí a ocorrência de cerca de 5 ou 6 questões no máximo na prova de vocês do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, vamos focar para aqueles que já conhecem o processo civil revisarem os temas, e aqueles que estão tendo o primeiro contato agora, né, no estudo para concurso com esse tema, aprenderem o suficiente para poderem fazer a prova e tirarem boas notas, né, e conseguirem alcançar um número razoável de acertos, certo? Talvez até todas as questões. Então, como dica que eu dou para vocês, né, eu que já fui concurseiro, né, que graças a Deus já estou aprovado no concurso, vocês assistam a nossas aulas, procurem memorizar os exemplos, os conceitos, e depois leiam a nossa apostila, quem tem pouco tempo. A nossa apostila ela tem só o suprassumo do que precisa para você fazer a sua prova, certo? Ninguém vai sair daqui um jurista, um doutrinador em processo civil, mas vocês vão conseguir sair daqui com o conhecimento necessário para acertar as 5 questões de processo civil na prova de vocês, tá bom? Acredito, inclusive, que algumas das questões que nós trouxemos aqui para vocês cairão de forma semelhante ou até mesmo idêntica na prova de técnico judiciário, certo? Do TJ, tá bom? Então, peço a vocês que foquem, revisem o assunto comigo aqui nessas aulas, revisem essas aulas e leiam a nossa apostila. Professor, precisa ler algum livro? Precisa ler a lei toda? Veja, isso é para quem tem tempo, né? Nós estamos com pouco tempo aí. Até junho é o prazo que nós temos. Então, se você tiver tempo, cara, claro que é bom você ler um livro, né? Se você tiver tempo, é claro que é bom que você leia a lei toda, mas você não está com tempo, está aprendendo agora, tem que estudar várias matérias. O objetivo é passar no concurso, então vamos focar. Assista nossas aulas, leia a nossa apostila, que com isso você já está craque o suficiente. Se tiver mais tempo, beleza. Aí quanto mais você lê sobre os temas, meu amigo, mais você vai ficar preparado, não só para exercer o cargo de técnico, mas para ser um bom jurista, certo? Que eu acredito que não é o objetivo de nenhum de vocês aqui, ou se foi de muitos poucos. Tá bom? Vamos às questões. Hoje nós vamos estudar, meus amigos, um assunto que tem a ver com as possíveis defesas que podem ser apresentadas pelo réu, certo? Vamos fazer uma revisão geral aí. Algumas delas nós já apresentamos, se vocês se recordarem bem, a principal forma de defesa do réu, quando o processo inicia, o juiz recebe a petição inicial e ele cita o réu, a principal forma de defesa é a contestação, que deve ser apresentada em 15 dias úteis, contado da juntada do AR nos autos ou da juntada do mandado nos autos. Lembremos disso, isso é o básico sobre a defesa. O nome da peça é contestação. Mas eu sempre digo que essa é a regra, né? Mas há outras ferramentas de defesa que o réu pode utilizar ao longo do processo, a depender do tipo de processo. E essas outras ferramentas podem cair na sua prova. Então, hoje nós vamos abordar essas outras ferramentas de defesa. Essa primeira questão é isso, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte. No procedimento comum, que é o procedimento que nós estamos estudando, procedimento comum ordinário do novo CPC, que é a regra para mais de 90% dos processos, inclusive é o procedimento utilizado de forma subsidiária nos procedimentos especiais, nas leis esparsas que têm normas processuais, pois é como se fosse o grande arcabouço normativo sobre o processo. E quando há normas especiais, se segue as normas especiais, mas se faltar alguma delas, aí a gente recorre subsidiariamente às normas do procedimento comum ordinário, às normas do processo civil ordinário, certo?
Nós temos o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo, que nós ainda não adentramos, até porque não está na ementa do curso de vocês, né, para o cargo de técnico judiciário. Então, não deverá ser um assunto aprofundado por nós nas nossas aulas, tá certo? Mas, analisando aí a nossa questão, diz, no procedimento comum, a via pela qual o réu pode manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, aí temos a alternativa exceção, reconvenção, querela nullitatis, impugnação ao cumprimento de sentença e embargos. Doutores, eu vou esclarecer para vocês aqui quando é que isso acontece, qual seria essa situação, certo? Às vezes, o autor ingressa com a ação em face do réu, por exemplo, pedindo que ele pague um determinado valor, por exemplo, em virtude dele ter causado dano ao réu. Quando o autor ingressa com essa ação, com essa petição inicial, o juiz vai verificar se a petição inicial atende os requisitos formais do CPC e, estando ok essa petição inicial, atendendo às condições da ação e às condições formais que a petição deve atender, o juiz vai mandar citar o réu. Aí o réu recebe a citação, prioritariamente, por meio de carta com a R, né, como nós já estudamos, caso não seja efetiva com carta com a R através de oficial de justiça, e caso não seja feita por oficial de justiça, através de edital, certo? Essa seria a ordem cronológica de tentativas, certo? Então, o réu recebe a citação e pensa, puxa vida, esse cara está vindo cobrar de mim um dano que eu não causei nele, dizendo que eu bati no carro dele, quando, na verdade, foi ele que bateu no meu carro. Então, quem está me devendo é ele, não sou eu. Porque, na verdade, nesse acidente que geraria esse dano patrimonial, o culpado foi ele, não eu. Então, ele está entrando com ação contra a minha pessoa, dizendo que eu fui culpado de um acidente e que, em virtude desse acidente, eu causei um dano patrimonial e eu devo pagar a ele uma indenização? Ora, não. Eu vou apresentar um instrumento processual em que, na verdade, agora, já que ele veio me procurar, eu nem tinha procurado o judiciário, ia ficar na minha, eu ia tentar resolver com as minhas expensas. Mas já que ele veio querer essa briga judicial, eu não só vou me defender em juízo, vou dizer ao juiz que não fui eu que bati, não tenho culpa, mas eu vou dizer que ele tem culpa e é ele quem me deve. Então, eu vou estar, na verdade, ao responder essa citação, me defendendo na parte que tem a ver com a contestação e entrando com uma reconvenção. Essa é a petição, esse é um instrumento processual que o réu tem para, na sua defesa, atacar. Compreende? Porque, às vezes, você pode se defender, né? Utilizando na contestação, aí seria só a defesa. Não, senhor juiz, não fui eu que bati nele, não gerei dano nenhum nele, nunca participei desse acidente, não era eu que estava dirigindo. Você pode se defender de várias formas através da contestação. O pedido dele, senhor juiz, já prescreveu. Se ele entrar na comarca errada, senhor juiz, eu não moro nessa comarca, eu moro em outra comarca, o senhor é um juiz incompetente. Você vai trazer várias alegações de defesa. Isso é a defesa. Mas, além de você trazer as alegações de defesa, você pode reconvir, apresentar uma reconvenção. E nessa reconvenção, hoje em dia, antigamente ela era feita através de uma ação própria, uma petição apartada. Mas agora você se manifesta sobre ela na própria petição de contestação. Numa petição só de defesa, você vai apresentar as teses de contestação e o pedido de reconvenção. Que é que você vai dizer, olha, juiz, inclusive, senhor juiz, eu quero que o senhor condene ele a me pagar a indenização. Porque foi ele que causou o acidente. Então, você está entrando com ação. Na sua defesa, você está entrando com ação contra o autor. Aí, esse procedimento, né, que é conexa, diríamos, com a ação principal, né? Esse tema que você está trazendo na sua reconvenção tem a ver com a ação principal proposta pelo autor e tem a ver também com o seu fundamento de defesa. Então, quando o réu manifesta uma pretensão própria, ou seja, uma ação própria, um pedido próprio ao se defender, que é conexo com a ação principal em que ele é réu e com o fundamento da sua própria defesa,
Esse instrumento processual é chamado de reconvenção. Quem a propõe é o reconvinte. E quem a receberá, né, quem vai ser, a partir daquele momento, processado nessa reconvenção, é o reconvindo, certo? E essa petição chama-se reconvenção, ou seja, é uma petição de defesa, o conteúdo da defesa, que deve vir na mesma peça da contestação, no mesmo prazo, 15 dias, mas em que o autor, dentro dos argumentos trazidos na sua petição de defesa, ele não só nega os argumentos do autor, mas ele pede que o juiz condene o autor, porque o autor é o causador do dano. Quem está certo na jogada, quem tem direito a essa indenização, é ele, e não o autor. O nome disso, meus amigos, é reconvenção, certo? Chama-se, é uma defesa, é utilizar a estratégia do ataque como defesa, certo? É uma outra demanda que surge. Veja, o processo vai continuar tramitando, mas dentro do processo vão ter duas demandas. Uma do autor em face do réu, em que o réu contesta o que ele está trazendo, e outra do réu em face do autor, do reconvinte em face do reconvindo, em que agora o réu não só quer que o juiz não condene e o libere, mas sim quer que o juiz, além de não condenar, reconheça que a culpa, né, que o direito ferido foi o dele, e por isso condene o autor. Certo? O nome disso é reconvenção. E essa é a resposta da questão 1, tá certo? Quando o réu, na sua defesa, manifesta a pretensão própria, que é conexa com a ação principal e com o fundamento da sua defesa. A reconvenção, portanto, ela é independente da ação principal, é uma ação ou outra, que deve sim ser julgada na mesma sentença, que vai ser proferida lá no final do processo. Deve ser julgada na mesma sentença. Mas não, isso não, ser julgado na mesma sentença não tira o caráter independente da reconvenção, porque a reconvenção é o surgimento de outra demanda associada, conexa com a demanda principal, dentro dos próprios autos, dentro do próprio processo originário, diríamos assim, proposto pelo autor. O nome disso é reconvenção. Tá joia? E aí nós temos aí nas questões outras alternativas que nos cabe analisar. Né? Nós já analisamos o que é a impugnação ao cumprimento de sentença em outras questões que analisamos aqui. Nós dissemos que o processo tem uma fase de conhecimento. É uma fase de conhecimento, de cognição. Vocês também poderiam encontrar assim na prova. Fase de conhecimento de cognição, em que o juiz, após receber a petição inicial, cita o réu para que apresente defesa e para a realização de uma audiência de conciliação. Aí, a conciliação é infrutífera. Não dá certo. Aí o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, as partes, autor e réu, poderão produzir suas provas, indicar suas testemunhas a serem ouvidas, indicar os peritos a serem verificados, se por acaso tiver alguma prova de vídeo, de foto, pedir perícias nesse vídeo, nessas fotos. Isso tudo é instrução processual, visa buscar a comprovação dos fatos alegados, ou pelo autor ou pelo réu. Realizada essa parte instrutória, o juiz, finalizada a parte instrutória, o juiz abre prazo para que as partes apresentem alegações finais, e aí o juiz vai dar uma sentença. Sentença que é aquele provimento judicial, aquele ato jurisdicional, que gera um dos efeitos do artigo 485 ou 487, que é resolve o processo analisando o mérito, ou resolve o processo, extingue o processo sem analisar o mérito. Então, aí o juiz vai resolver o processo analisando o mérito e vai dizer, realmente, quem tem razão aqui não é o autor, é o réu. O réu não foi o causador do dano. O réu não era quem estava dirigindo. Então, essa ação desse autor contra esse réu, ela vai ser julgada improcedente. E, ao ser julgada improcedente, o réu saiu, portanto, vitorioso nessa ação. Ou então, suponhamos que o juiz entenda que o autor tem razão. Então, a ação vai ser julgada procedente. Quando a ação é julgada procedente, a fase de conhecimento encerra-se. O juiz vai dizer quem tem o direito. O direito é do autor. O réu
está condenado a pagar tantos mil reais de dano material ao autor e tantos mil reais de dano moral ao autor. Isso chama-se fase de conhecimento. Acabou ali com a sentença. Se ninguém recorrer da sentença, através de uma apelação, vai passar alguns dias e a sentença vai transitar em julgado. Transitada em julgado a sentença, inicia-se a fase de cumprimento de sentença. Certo? Nessa fase de cumprimento de sentença, vai se buscar garantir a concretização do direito do vencedor. E, portanto, vai se cobrar do perdedor o valor definido na sentença. Ao se iniciar essa cobrança, esse devedor ainda pode utilizar uma ferramenta de defesa que se chama impugnação ao cumprimento de sentença. Nós já tínhamos visto isso em outra questão, estou só rememorando vocês. Então, a impugnação, meus amigos, é a forma que o perdedor em um processo de conhecimento tem de tentar impedir a concretização do direito do autor reconhecido no processo de conhecimento. Certo? Então, a impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa atribuída ao executado a fim de discutir o que já foi encerrado na fase de conhecimento. É um meio de defesa muito importante, tendo em vista que fornece ao executado a oportunidade de alterar o valor discutido, por exemplo, ou até mesmo extinguir completamente a execução. Certo? Suponha que nesse intervalo, entre o início do cumprimento da sentença e o início do processo, né, do processo originário, tenha prescrito a pretensão do autor, ou tenha decaído a pretensão do autor. O condenado terá ainda a chance de apresentar mais uma defesa chamada impugnação ao cumprimento de sentença. E não é esse o caso, né, do enunciado da questão, certo? Então, essa impugnação ao cumprimento de sentença é uma ferramenta, uma das manifestações, uma das consequências do princípio do contraditório e da ampla defesa que deve ser garantido a todos os litigantes em todas as fases do processo. Tranquilo? Beleza. Agora vamos, então, para a alternativa que falava quanto a... Então, impugnação não é. Vamos falar sobre exceção. Doutores, exceção é um termo genérico utilizado no processo para traduzir a ideia de defesas processuais ou defesas indiretas, certo? Nós temos as defesas diretas de mérito que visam combater o próprio conteúdo da ação, o próprio mérito da ação. Mas é possível que o réu, a parte que está sendo processada, apresente defesas indiretas que visam acabar com o processo ou que visam dilatar a tramitação do processo. Pode ser uma estratégia de defesa. E essas defesas, chamadas indiretas, elas não contradizem os fatos e o direito alegado pelo autor, mas elas tentam mostrar que o juízo para processar aquilo é incompetente, por isso pode atrasar, então é uma defesa dilatória, que o juízo é absolutamente incompetente, que, por exemplo, houve prescrição ou decadência do direito do autor. Tudo isso tenta encerrar o processo logo de início. São defesas processuais, indiretas, tá certo? Então, as exceções, a palavra exceção, no sentido amplo, quer dizer defesas jurídicas processuais indiretas, certo? Diz o nosso textozinho aqui, que eu coloquei como fonte, só para resumir para vocês, que a exceção é um meio regular e indireto de defesa do réu, que opõe as pretensões do autor com o objetivo de dilatar ou retardar o exercício da ação, certo? As exceções mais conhecidas, nós temos aí a exceção de incompetência, exceção de suspeição, que é quando o réu sabe que o juiz tem um relacionamento íntimo e subjetivo com a outra parte, exceção de impedimento, quando o réu sabe que o juiz, por exemplo, é parente até segundo grau da outra parte, isso é uma causa de impedimento, o juiz não pode julgar um processo em que ele tem parentesco próximo com uma das partes, aí é impedimento, não é suspeição.
Então, nós temos essas exceções, que são defesas indiretas, certo? Que também não se enquadram no enunciado da questão. Por isso, não é essa a resposta correta. Então, também já afastamos aí a ideia de exceções. Inclusive, todas essas formas de exceções estão descritas na nossa apostila. Então, é importante que vocês leiam a nossa apostila no que toca às formas e manifestações de defesa que o réu tem num processo, certo? Lá eu tratei das principais. Nós temos também outra forma de defesa, denominada de embargos, né? Que nós já vimos, os embargos de declaração, que é um recurso utilizado para integrar uma sentença, corrigir um erro material na sentença, acabar com alguma obscuridade, omissão ou contradição na sentença. Os embargos, esses embargos que visam isso, são chamados embargos declaratórios. Além dos embargos declaratórios, que são recursos, e não manifestações de defesa propriamente dita, mas recursos, nós temos também os embargos à execução, que também tem esse nome, né, que tem outra finalidade, que é uma forma de defesa por meio de uma ação própria, em que se tenta anular um processo de execução, certo? Conforme eu descrevi aqui no nosso textinho, essa palavra embargos pode se referir a embargos de declaração ou a embargos à execução. Nós ainda também temos embargos infringentes, embargos declaratórios com efeitos infringentes, mas eu não quero entrar nessa seara, porque isso aí já é um nível de profundidade maior do assunto que vocês precisam para solucionar as questões da FGV para o qual vocês estão concorrendo. Tá bom? Então, os embargos, embargar, né, significa impedir, colocar obstáculo, conter, reprimir, não deixar que algo se manifeste. No direito, os embargos são uma forma de recurso judicial. Nós vimos os embargos declaratórios, né? Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, seja interlocutória, seja sentença ou seja acórdão. E visa esses embargos esclarecer uma obscuridade, eliminar uma contradição, suprir uma omissão existente no pronunciamento judicial, tá certo? Corrigir um erro material da sentença, o erro de digitação, por exemplo. Tá joia? Esses são os embargos de declaração, são um recurso. E nós temos também os embargos à execução, que compreendem uma ação autônoma prevista nos artigos 914 e 920 do novo CPC. Quem entra com os embargos à execução apresenta sua discordância quanto a algum aspecto da execução ajuizada contra essa pessoa. Então, imaginemos aí, uma pessoa entra com a execução contra mim, só que ela junta na petição inicial um título executivo em nome da minha mãe, né? Veja, eu não sou devedor daquela pessoa. O devedor daquela pessoa seria a minha mãe. O título executivo judicial que ela tem é em nome da minha mãe. Então, eu posso apresentar uns embargos ao juiz para dizer, senhor juiz, eu não faço parte desse processo. Sou ilegítimo. Em relação a mim, o senhor pode extinguir esse processo, porque essa CDA, essa certidão de dívida ativa, por exemplo, que a Fazenda pode usar como documento título executivo judicial, extrajudicial, não é contra mim, é contra a minha mãe. Então, tem que entrar com ação contra a minha mãe, não contra mim. Isso é um embargo à execução. Ou então, durante uma execução, se penhora, se bloqueia o veículo que não está mais no meu nome, que ainda está no meu nome, por exemplo, mas eu vendi para um terceiro e não transferi no Detran. O veículo é um bem móvel. Por ser um bem móvel, quando ocorre a tradição, já houve a transferência da propriedade. Mas faltou o proprietário transferir esse veículo para o Detran. Só que na execução contra mim, o juiz mandou bloquear todos os meus bens, a secretaria foi no site do Detran, verificou que tinha um carro em meu nome, e mandou o oficial de justiça penhorar o carro. Aí o carro está andando no canto com o motorista novo, com o novo dono, que ainda não transferiu o veículo para o nome dele, e o carro fica apreendido. Esse motorista poderá entrar com um embargo de terceiros nessa execução, para dizer, senhor juiz, ó, esse carro ainda é mais dele não, esse carro agora é meu, já vendeu para mim tal dia, está aqui o contrato, transferi para ele dele tal dia, quero que o senhor libere o carro para mim. Isso chama-se embargo de terceiros. Então, os embargos são formas, podem ser recursos, se tiver o sentido de embargo de declaração, ou pode ser uma ação autônoma numa execução, certo?
também não é o enunciado da questão. Beleza? E por último, nós temos a querela nullitatis, que é outra ferramenta de defesa que não se adequa ao enunciado da questão, porque não é uma defesa em que você quer atacar o autor. É uma defesa em que você quer demonstrar que o processo é nulo, inválido. O processo tramitou completamente sem que o réu tenha sido devidamente citado. Portanto, todo o processo, inclusive a sentença, é nula, porque não se respeitou o contraditório e a ampla defesa, e mais, sequer chegou a existir a relação processual faticamente e juridicamente, pois o réu não fora citado adequadamente. Aí existe um instrumento chamado querela nullitatis para anular esse processo por completo, já que o processo tramitou sem se gerar a relação processual correta, completa, que é autor, réu e o Estado juiz presidindo o processo, já que aquele réu não fora citado validamente. Portanto, essa grande importância da citação. A citação ela tem que ser realizada, meus amigos, validamente. A secretaria, o autor, quando inicia o processo, tem que indicar o réu correto, tem que indicar o endereço, o juízo tem que buscar citar esse réu para que a relação processual aí sim surja. Somente com a citação válida que a relação processual ocorre. Às vezes a citação é inválida, não se acha o réu e o autor, o oficial vai no endereço diferente, por exemplo, daquele que o autor tinha indicado e que o réu era encontrado, e recebe lá a assinatura no mandado da pessoa que mora na casa, só que a pessoa que mora na casa não conhece o réu, aquele réu nunca morou naquela casa, ou seja, o endereço dado pelo autor era errado, e aí o processo tramita em desfavor do réu, que ele sequer sabe que o processo existe. Certo? Então foi um erro de tramitação. Esse erro de tramitação vai gerar uma nulidade no processo, que pode ser arguída por meio dessa ferramenta chamada querela nullitatis. Certo? Então é um instrumento jurídico com ação própria que visa anular um processo em virtude da falha na citação e de toda uma tramitação irregular, até mesmo na sentença que condenou aquele réu que não foi citado regularmente. Certo? Então, essas são as explicações. Esse material das aulas, meus amigos, eu vou transformar aqui em PDFs para vocês e devo disponibilizar para a instituição, para o curso, divulgar para vocês, de modo que vocês possam estudar também, refazer esses exercícios acompanhando pela aula. E nesse caso aqui, eu achei por bem colocar alguns comentários sobre os conceitos de querela nullitatis, impugnação de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença, tá bom? Com isso, vamos para a questão 2 agora, para nós finalizarmos nossa aula de hoje. Beleza, questão 2. Na petição inicial, o autor indicou o pedido, beleza, é um requisito que tem que estar na petição inicial. Os fatos e os fundamentos jurídicos, beleza, isso tem que estar na petição inicial, são requisitos da petição inicial. Mencionou também o desinteresse na realização de audiência de conciliação e mediação. Ele pode mencionar isso na petição inicial, sem problema. Isso não quer dizer que o juiz não deva designar a audiência de conciliação e mediação, se entender por bem fazê-la. Certo? Aí o réu, o autor, vai para a audiência e diz que não tem acordo, e a audiência acaba. Caso ele não tenha mudado de ideia, caso o conciliador não consiga persuadi-lo a fazer um acordo. Certo? Mas ele pode manifestar isso sem nenhum problema. E requereu ao juiz as diligências necessárias para a obtenção do endereço eletrônico, o domicílio ou a residência do réu. Veja que o autor está ingressando com a ação, mas ele ainda não tem os dados de endereço do réu. E como ele sabe quem é o réu, mas ele não sabe onde o réu mora. É possível isso acontecer. Né? A gente sabe quem processou a gente, aliás, quem gerou um dano a gente, mas a gente não sabe exatamente onde ele mora. E aí a gente vai ficar sem ter o direito de processar essa pessoa e buscar o ressarcimento aos nossos danos? Não. Porque a gente pode peticionar em juízo e o juízo, o Poder Judiciário, tem ferramentas para tentar buscar, através dos seus sistemas, perante a Justiça Eleitoral, perante a Receita Federal, perante a Polícia Federal, perante o INTEP, ou seja, pode requerer diligências do juiz do processo para tentar encontrar o endereço desse réu. Então, é possível que o autor
propõe uma petição inicial sem indicar o endereço do réu, é possível, se ele não tiver esse endereço, de confirmar, de concretizar, de achar esse endereço. É possível sim, certo? E aí ele pede ao juiz que providencie diligência no sentido de buscar o endereço desse réu para que somente após isso o autor possa requerer a citação do réu, né? Que é a chamada desse réu para formar a relação processual e a partir daí a tramitação do processo se dá regularmente. Então isso é totalmente possível, está tranquilo, é algo que acontece até com uma certa recorrência, certo? Beleza. O autor não tem, meus amigos, acesso a todos os dados que o Poder Judiciário pode ter. O autor não pode pedir quebra do sigilo do endereço à Receita. Ele não pode. Somente o juiz é que pode decretar isso. Então, o autor, muitas vezes, precisa pedir ao Poder Judiciário que efetue diligências para encontrar e poder citar aquele a que nos gerou dano e que nós queremos o ressarcimento, e de quem nós queremos o ressarcimento. Tranquilo? Então, a letra A diz o seguinte: a petição será indeferida, pois cabe ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos necessários para o seu recebimento. Não, assim, cabe sim ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos para peticionar em juízo. Cabe sim ao autor. Mas as diligências e o poder de diligência do autor é muito mais limitado do que o poder judiciário possui. Então, essa competência, essa atribuição do autor, ela não é absoluta. Se o autor conseguir demonstrar que não tem condições, pelos seus próprios meios, de encontrar o réu, que não sabe onde o réu reside, que tentou buscar isso nos lugares adequados, ele pode pedir ao juiz que busque esse endereço para que aí se dê a citação e esse réu possa se defender. Certo? Mas isso não é causa de indeferimento da petição inicial. Tá bom? Diz a letra B. Poderá ser deferida, pois o autor não pode ter o seu direito de acesso à justiça impedido por falta dessas informações. Essa é a resposta linda e correta. Lembrem que o direito de ação, o direito de acesso à justiça, como nós vimos nas primeiras aulas, é um direito fundamental. De modo que se o autor, mesmo diligentemente, mesmo com os instrumentos que possui à disposição, por exemplo, o nome da pessoa, a placa do carro da pessoa, o autor não tem, por exemplo, acesso ao sistema do Detran para obter o endereço de onde aquela placa do carro que bateu nele reside. Mas ele pode pedir ao juiz que requeira ao Detran essa informação, porque o juiz tem poder para isso. O autor não pode chegar e dizer: Detran, qual é o endereço desse veículo aqui? O Detran não vai poder dar a ele, porque essa é informação pessoal. Mas se ele pedir ao juiz, o juiz percebendo que isso está fundamentado, e que isso é essencial para poder encontrar o réu e formar a relação processual, o juiz pode garantir isso a ele, justamente para concretizar o direito de acesso à justiça, senão o autor vai ficar com o seu direito fundamental de acesso à justiça inviabilizado. Certo? Então, a resposta correta, sim, a letra B de bola, está perfeita essa alternativa. Ela remete, inclusive, a aulas anteriores, onde nós explicamos o conceito do princípio do acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tranquilo? Peço que vocês assistam às aulas anteriores e, se possível, assistam às aulas de forma sequencial, porque elas estão sendo organizadas justamente para que, ao final do curso, vocês tenham uma visão completa do processo. Tá bom? Uma visão sistemática, holística do processo civil brasileiro. Tá beleza? Letra C de casa, né? Diz o seguinte, ó. Já lemos a letra C, né? Já lemos a letra C. Não, lemos ainda não. Vamos para a letra C agora. Poderá ser deferida, beleza, ficando impedida a citação do réu até a obtenção destas informações, ainda que esta já fosse possível. Não, né? O objetivo de achar esse endereço, de buscar esses dados por meio de ordem judicial, de diligências efetuadas pelo Poder Judiciário, é obter o endereço. Se a citação já é possível, se o réu já tem o endereço, se já se sabe onde... Aliás, se o autor já tem o endereço, se o autor já sabe onde encontrar o réu, não cabe mais aguardar a citação. Certo? Então, se a citação já é possível por outros meios, ela deve se dar até mesmo em virtude do princípio da celeridade processual. Então, letra C está errada por isso, né? Quando ele fala, letra D,
poderá ser indeferida, pois não cabe ao autor demonstrar desinteresse pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Não, não. Não é pelo fato do autor demonstrar desinteresse que o processo não terá andamento, até porque um dos princípios da mediação e conciliação é que não se pode obrigar a conciliação à mediação. Você tem que tentar oferecer ferramentas, usar técnicas de conciliação e mediação. Você não pode obrigar as partes a fazer a autocomposição. Isso não é permitido. Tá certo? Então, a letra D também não cabe essa resposta como correta, está errada. Beleza? E a letra E também diz indeferida. A gente já viu que não pode ser indeferida, né? Pois somente se poderia diligenciar na busca do endereço eletrônico, mas não em relação ao domicílio ou residência do réu. Não, não. O juiz pode determinar a busca do endereço do réu, do endereço eletrônico, justamente na tentativa de garantir o acesso à justiça ao autor, que não tem todas as informações necessárias para processar o réu que lhe gerou dano. Então, como o juiz tem o poder de acessar bancos de dados próprios através de ordem judicial, né, pedir informações aos órgãos do Estado que, porventura, tenham esses dados, o juiz pode, fazendo isso a pedido da parte, desde que devidamente justificado. Isso não quebra o sigilo, porque é o juiz que está pedindo, certo? Se for autorizado por ordem judicial, pode-se quebrar o sigilo das coisas. E aí, se o juiz conceder, ele terá o direito, assim, então não é pois somente o juiz poderia diligenciar sobre o endereço eletrônico. Não, o juiz pode determinar a diligência que for possível e conveniente para esclarecer os fatos, para garantir o direito ao acesso à justiça e para resolver a lide, né? Para promover o deslinde da ação judicial. Tá bom, meus amigos? Então, acho que com isso, nós conseguimos aí vencer essa nossa questão aí, certo? A resposta certa, como nós vimos, é a letra B, certo? Eu vou parar aqui, vou interromper o compartilhamento. Eu espero que tenha sido claro nessas perguntas, nessas explicações, mas para qualquer pergunta que vocês tenham, vocês poderão enviar um e-mail para nós, para o endereço profarleysouza@gmail.com, que eu terei o maior prazer em esclarecer as dúvidas. E também é importante, meus amigos, para complementar o aprendizado, a leitura da nossa apostila, que já foi disponibilizada pelo nosso curso, tá bom? Nossa apostila está direcionada para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, e com ela, vocês terão, leitura da apostila, leitura dos artigos que lá estão indicados, e as nossas aulas, vocês terão o conhecimento suficientemente necessário para acertar todas as questões da prova do concurso do TJ do Rio Grande do Norte, tá bom? Até logo, bons estudos, força, disciplina e sucesso. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto.
bom? Eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.